Olá! Redução da maioridade penal. Você é contra ou a favor? O tema que está em discussão no Congresso vem dividindo opiniões. Uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal no país de 18 para 16 anos será analisada por uma comissão especial da Câmara. Caso seja aprovada, a proposta ainda terá que passar pelo plenário e pelo Senado. No Conexão em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre as implicações sociais em torno desse assunto. E nós temos dois convidados aqui no estúdio que vão nos trazer mais informações sobre o tema. Nós recebemos Thomas Grins Machado, coordenador do curso de Direito da Unicinos, e também conosco Ana Cláudia Pinheiro Oliveira, que é conselheira tutelar do Conselho Tutelar da Zona Norte de São Leopoldo. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão em Pauta de hoje. R$ 87% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo a pesquisa do Datafolha realizada no início do mês de abril. O percentual é o maior já registrado pelo Instituto desde a primeira pesquisa sobre o tema, em 2003. E a repórter Júlia Ramona saiu aqui pelo campus da Unicinos em São Leopoldo para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. A nossa equipe quer saber, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra a redução da maioridade penal, por uma questão bem de direitos, Hoje no campo da socioeducação, a gente tem avançado muito já com o Estatuto da Criança e Adolescente, já avançamos com o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e precisamos avançar ainda mais pensando nos direitos de crianças e adolescentes. Eu sou a favor, até porque em muitos países de primeiro mundo e bem desenvolvidos a maioridade penal é bem menor do que 16 anos e a lei funciona, a criminalidade é bem mais baixa nesses países. E eu creio que a punição ela não serve para diminuir a criminalidade ou para educar a pessoa. O nome já diz, é punição. A pessoa fez alguma coisa errada, ela vai ter que ser punida. Eu sou a favor. A favor porque eu acho que quem tem 16 anos já está na idade de saber o que está fazendo, Eu sou contra a redução da maioridade penal, principalmente porque eu entendo que aprisionar o jovem, no caso de uma redução uma redução da maioridade penal de 18 para 16 anos não seria a solução. Principalmente porque os nossos sistemas prisionais aqui no Brasil, eles não têm hoje em dia um princípio de reinserir o indivíduo na sociedade, Eu sou a favor porque eu acredito que cada vez mais cedo os jovens estão cometendo crimes. Eu acho que se eles podem cometer um crime, eles podem pagar pelo que eles estão cometendo. Bom, nós vimos então que algumas pessoas se mostraram a favor da redução da maioridade penal, outras se posicionaram contra, então acho que temos muitos aspectos a serem debatidos aqui na entrevista. E até por isso é importante a gente debater esse tema, Joyce? A gente começa com uma pergunta para o professor Tomás, para saber por que esse momento, então, é oportuno para a gente falar sobre esse tema que é tão delicado, professor. Por que ele voltou à pauta? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. A temática da redução da maioridade penal é uma questão que vem sendo debatida no âmbito do direito penal já há um certo tempo, ou seja, sempre se buscou estabelecer um parâmetro a partir do qual, de uma determinada idade, o sujeito passa a ser passível de receber uma reprovação estatal, ou seja, uma pena. E se estabeleceu historicamente no direito penal que apenas os maiores de 18 anos teriam essa capacidade de serem responsabilizados jurídico-penalmente. Bom, o que nós temos hoje como resultado de direito penal aplicado a uma realidade? Até porque essas leis, o direito penal como um todo, não é um corpo abstrato, teórico, que não vive dentro da realidade. Nós temos indicadores de violência. Nós temos uma sociedade que se sente insegura. E nós temos casos pontuais que são muito explorados pela mídia, e eu quero acreditar que são casos pontuais, que não é a regra, de um menor de 18 anos cometendo um crime bárbaro e atroz. Ou seja, essa situação toda, quando explorada e mobilizando uma sociedade que está, pelas mais diversas razões, descrente com o legislativo, descrente com o judiciário, descrente com o executivo, quer de algum modo se proteger. E a expectativa que as pessoas têm, ao meu ver, é reduzindo a maioridade, nós teremos mais segurança. Só que as pessoas não conseguem perceber que isso reflete num alargamento de incidência do direito penal, num alargamento das possibilidades de imposição de uma pena a pessoas que muitas vezes não estão plenamente maduras
para receber essa reprovabilidade concreta pelo seu ato. Não se trata aqui de saber se o menor de 18 anos e maior de 16, ele sabe o que está fazendo. Se trata de perceber se ele tem dimensão jurídica de entender a reprovabilidade. Ao meu ver, eu tenho um palpite aqui que nem os maiores de 18 anos teriam esse discernimento. Só que legislativamente, para se solucionar o problema e dar andamento ao sistema, porque ele precisa andar, nós precisamos estabelecer um parâmetro. Presumimos que o menor de 18 anos, ou agora, de acordo com o projeto, se for implementado, o menor de 16 anos não tem capacidade. O maior de 16 tem, ponto. E vamos aplicar a pena. É compreensível que as pessoas buscando, então, reduzir essa falta de segurança, né, até apoiem esse projeto, que a gente vê que a maioria dos brasileiros apoiam a redução da maioridade penal. A gente queria ouvir um pouquinho a Ana Cláudia, então, qual é a sua opinião, né? Esse seria um momento realmente oportuno para a gente discutir a redução da maioridade penal? Bom, concordo muito com o que o professor falou. Eu acho que não é um momento oportuno pela seguinte bancada que nós temos no Congresso Nacional hoje. Nós temos uma bancada que ela é uma das mais conservadoras da história. Mas, se tu pegar o discurso da presidenta Dilma, no discurso de posse, ela fala que o Brasil hoje é uma pátria educadora. Se formos olhados por esse viés, eu acho que sempre é um momento oportuno da gente falar do direito da criança e adolescente e dessa questão de segurança pública no Brasil. E Ana Cláudia, baseada no trabalho que você desenvolve como conselheira tutelar e acompanha a realidade de São Leopoldo, vem havendo um aumento realmente de criminalidade com jovens menores de 18? Olha, anda havendo um aumento da criminalidade geral no país, em São Leopoldo não é diferente de todas as cidades aqui da região metropolitana de São Leopoldo. Se nós pegarmos dados nacionais, hoje o crime cometido por adolescentes, jovens, de 12 a 18 anos, ele chega a 0,9%. São dados de 2011 do Senasp. Então, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, não são dados muito alarmantes. É bem como o professor fala, que são casos isolados, que às vezes acontecem crimes brutais e que são explorados pela mídia constantemente, fazendo isso a mentalidade da população. E até desse percentual, os crimes que são cometidos, na sua maior parte, são roubos e furtos. Isso, são roubos e furtos. O que a gente vem crescendo, principalmente na cidade de São Leopoldo, é o tráfico de drogas usando a criança e adolescente para ser o laranja da história, o que faz a interceptação da droga, o que vende. Por quê? Porque sabe que a penalidade vai ser um pouco mais branda do que não vai ser encaminhado para um presídio. Isso é o que cresce mais. Mas isso, se houver a redução da maioridade penal, para eles é muito fácil pegar um adolescente de 12, de 14 anos, 9... Ou até de 15 anos. Até de 15 anos. Vai acabar iniciando esse jovem, né? Muito mais cedo. Bom, e nós trouxemos também um levantamento, então, de 2009, que é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e ele foi feito, então, em 54 países, e ele revelou que a maioridade penal oscila entre 12 e 21 anos. Professor, eu queria te ouvir, então, sobre isso, né? Cada país é um país, certo? Então, a gente pode se basear, a gente comparar com outros países, né? A realidade do Brasil. Exato. Nós temos, no caso brasileiro, uma questão que me preocupa nesse projeto, que não foi levantada e eu não tenho percebido ser debatido. A vinculação do Brasil a tratados e convenções internacionais de proteção da criança e do adolescente. Ou seja, o Brasil assinou, ratificou e integralizou no seu ordenamento jurídico uma série de tratados que visam proteger a criança e o adolescente, e uma das medidas é a utilização da privação de liberdade como última opção. É evidente que se nós pegarmos países no caso da Alemanha, nós temos na Alemanha uma faixa intermediária, que seria o chamado direito penal juvenil. Algo que nós mais ou menos trabalhamos no Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como sendo o ato infracional. Mas, na verdade, na Alemanha nós temos uma imposição de uma pena, mas muito mais abrandada, com uma finalidade educativa, por perceber que aquele jovem ainda está em formação. O menor de 18 anos, a partir dos 14, se não me engano, ele já passa a ser sujeito do direito penal juvenil. Aqui no Brasil nós temos uma tentativa de atender às demandas internacionais de proteção da criança, de compromissos internacionais que o Brasil assume dentro da arena internacional e tentando implementar isso via Estatuto da Criança e do Adolescente. Se isso realmente é suficiente, se isso é realmente algo que vai ser levado em conta, eu não sei. Mas a minha preocupação é, vamos reduzir a maioridade penal. Qual o impacto disso no Estatuto da Criança e do Adolescente? A gente vai falar sobre isso também no próximo bloco, então tem mais entrevista aqui no estúdio sobre a redução da maioridade penal. É isso aí, logo mais o Conexão em Pauta já volta. Estamos de volta com o Conexão em Pauta
E nesta edição a gente fala sobre um assunto que tem movimentado as últimas semanas. É a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E bom, muitas pessoas que se colocam a favor desse projeto argumentam que o ECA estaria favorecendo a impunidade desse jovem de 16 e 17 anos e que ele já teria condições de responder, então, pelo crime cometido, né? Eu queria ouvir a Ana Cláudia, então, que é conselheira tutelar aqui de São Leopoldo, né? Um pouquinho qual é a sua opinião sobre essa questão. É que uma das finalidades do ECA é garantir o direito da criança e do adolescente, né? Então a gente não pode esperar que o ECA tenha muitas coisas em termos de punição do adolescente. Mas dentro do ECA nós temos as medidas socioeducativas. E hoje o adolescente ele já tem as penalidades se ele comete um ato infracional e que está dentro do ECA. Claro que o ECA ele visa que seja respeitado o desenvolvimento humano, principalmente do adolescente, que ele vive esse momento de transição e que se ele cumpra a medida socioeducativa ou em regime fechado, ou em regime semiaberto, isso não passe de 3 anos. É claro que se em 3 anos ele cometer novo ato infracional, ele vai ser encaminhado ou para regime fechado e mais algum tempo, mas que seja respeitado o direito da criança e do adolescente e que seja garantido a maneira dele ser reinserido na sociedade, esse é o que busca realmente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar cada vez mais na nossa sociedade. E qual é a eficácia, então, da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE? Olha, a FASE hoje, um exemplo, São Leopoldo é uma das que mais insere adolescentes na FASE. Ela faz todo um trabalho lá de reinserção desse adolescente na sociedade. Claro que ele está lá, ele está cumprindo o ato infracional dele e lá é feito todo um trabalho. Se nós pegarmos dados de São Paulo, que eu não consegui dados específicos aqui, 87% não tem a reinserção. Em São Leopoldo, nós tivemos 73 adolescentes que cumpriram toda a sua medida e 44 que em situação de liberdade assistida, não cumpriram a sua pena. Então, a reinserção ela não é tão grande assim se a gente faz um trabalho e se tem mecanismos para esse adolescente não voltar a cometer o ato infracional. Acho que esse é o principal modo, é que ele cumpra a sua pena e que seja feito todo o trabalho, mas que ele não volte a cometer o ato infracional. E daí, nesses dados aqui em São Leopoldo, nós temos um dado grande, que são adolescentes que não retomam para cometer novos atos infracionais. Bom, quem defende o ECA aí afirma que se as medidas socioeducativas fossem aplicadas como manda exatamente o Estatuto, em 3 anos, né, do jovem ser recuperado, ser reintegrado à sociedade, tudo estaria ok. Mas a gente sabe que não é exatamente isso que acontece, né? Acaba acontecendo o contrário. Então, a realidade não é essa. Professora, a gente queria saber do senhor, então, em que ponto o Executivo Federal, os estados e os municípios acabam falhando aí nessa missão? Bom, vamos tentar segmentar isso da seguinte forma. O município, talvez por ser o espaço onde nós temos o convívio desses jovens e tudo mais, talvez a grande dificuldade, o grande erro seja condições de fiscalizar e dar efetividade a essas medidas socioeducativas. Me parece que nós temos o pensamento mágico de que privando a liberdade, segregando alguém do convívio, a solução está feita. Ou seja, nós realmente tiramos o jovem infrator do convívio de sociedade e ele não é mais um problema. Há uma expectativa muito grande de que a medida de internação seja a melhor medida. Mas aqui nós temos uma série de problemas. Primeiro, ela tem um prazo de duração máxima de 3 anos. No caso de um furto, é quase o máximo de pena que uma pessoa adulta pode receber, que seria de 4 anos. O problema todo surge quando nós temos situações de crimes mais graves, como é o caso de um homicídio, um latrocínio, um estupro, em que a pena é maior e a medida de internação ela não é, digamos assim, proporcional. Ou seja, aqui no caso, competiria talvez ao Executivo implementar, talvez aquilo que outros países já têm trabalhado, um espaço intermediário mais claro de infrações ou atos infracionais praticados por crianças, adolescentes e crimes graves. Não estou querendo dizer com isso que seria o caso de criar uma legislação específica para o adolescente infrator que comete crimes hediondos. Não. Eu acho que nós temos que trabalhar de uma forma mais homogênea para que qualquer espécie de crime grave, ou qualquer espécie, por exemplo, de crime apenado com pena mínima de 4 anos, venha receber um tratamento diferenciado. Mas sempre tomando por base a ideia de que o jovem ou aquele que é, segundo a legislação internacional e mesmo de acordo com o Brasil, menor de 18 anos, merece um tratamento diferenciado porque é uma personalidade, uma pessoa em formação. A gente quer saber, então, se a Ana Cláudia também compartilha desse sentimento mesmo, dessa opinião que o professor trouxe aí, então,
de ter nesses casos específicos, né, de crimes hediondos, uma situação especial, um tratamento especial para esse adolescente, enfim. Sim, eu acredito que sim. Hoje nós temos esses 3 anos, até para adolescentes que têm 12 anos, até para quase 17 anos e 9 meses. Ele também vai ter essa mesma penalização. Só que o que a gente vê também hoje o adolescente, quando ele é encaminhado para o ato infracional, ele é julgado e é sentenciado muito mais rápido do que um preso normal. Então, é criado esse imaginário de que o adolescente ele não é punido pelo ato infracional dele, isso aí não existe. Ele é punido até mais rápido do que um adulto hoje no Brasil. Então, acho que isso é uma falácia de achar que o adolescente não vai ser punido, não vai responder pelos seus crimes. Agora, acredito sim que tem crimes e crimes e que teria que ter alguma alteração no ECA, mas daí é alteração no ECA, não a redução da maioridade penal. Já que você tocou nesse ponto de alteração do ECA, quer dizer, você acredita que precisa haver mudanças no estatuto ou, na verdade, se ele fosse realmente cumprido, já seria o suficiente? Ainda mais nesse ano que o ECA vai completar 25 anos, né? Agora em julho. Olha, muito bem como tu falaste, assim, se tudo que no ECA fosse cumprido, talvez hoje a gente não estivéssemos falando em redução da maioridade penal. Se o adolescente tivesse sido respeitado todos os seus direitos, hoje nós teríamos uma sociedade muito mais justa, os adolescentes teriam direito à educação, saúde, cidadania, cultura e lazer, e eles não estariam sendo tão cooptados pelo tráfico que nem acontece hoje na nossa sociedade. Hoje nós temos sociedades que não têm espaços de convivência desse adolescente. Hoje, se nós pegarmos um bairro aqui de São Leopoldo, qualquer bairro, nós não temos inserção deles em meios culturais, em práticas esportivas, fica muito mais fácil para ele ser cooptado pelo tráfico, porque é o que tem na sua volta, muitos pontos de tráfico, e serem usados por esse para cometer o ato infracional. Então é isso que a gente vê muito crescente na nossa sociedade. O argumento que muitas pessoas utilizam é justamente até esse, quer dizer, esse jovem de 16 anos, ele tem fácil acesso à informação como qualquer jovem de 16 anos espalhado pelo mundo, a gente sabe que não é assim. Ele está muitas vezes limitado a essa realidade. Depende muito das oportunidades que exatamente. esse jovem vai então, encontrar. Fica difícil a gente limitar o pensamento só nisso, né? Bom, o Conexão em Pauta faz agora um rápido intervalo. E na volta a gente segue falando sobre a redução da maioridade penal, tema que divide opiniões no país. É um instante só, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Conexão em Pauta. O programa de hoje se dedica a falar sobre a redução da maioridade penal. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem mais informações para pensarmos o tema. Estão conosco Tomás Grings Machado, coordenador do curso de Direito da Unicinos, e também Ana Cláudia Pinheiro Oliveira, que é conselheira tutelar do Conselho Tutelar da Zona Norte de São Leopoldo. E nós voltamos então a esse bloco, professor, retomando essa questão da responsabilidade, então, desse menor de 16 e 17 anos, né? Como nós comentamos, as pessoas argumentam justamente isso, que ele já teria condições de responder pelos seus atos. Mas que outras alternativas nós teríamos, então, para responsabilizar esse jovem que não a redução da maioridade penal, né? Até medidas socioeducativas, enfim. Bom, a solução que o Brasil adota para 9 em 10 casos é utilizar o direito penal como forma de solução. Isso é resultado de um movimento político criminal, vamos dizer assim, de priorização da estratégia do direito penal como forma de resolução de conflitos. Essa não tem se mostrado a alternativa mais adequada, ou seja, utilizar o direito penal como primeira opção nunca tem sido a melhor ideia a ser adotada. Não adianta nós aumentarmos a pena, não adianta nós aumentarmos o rol dos crimes hediondos, não adianta nós criarmos mecanismos diferenciados de punição se nós utilizarmos como única opção a punição. Me parece que a ideia da redução da maioridade penal vem nessa linha, de trabalhar o direito penal como primeira opção. Na verdade, o direito penal, dogmaticamente falando, historicamente falando, deve ser utilizado sempre como a última opção. Ou seja, a razão mais extrema do Estado lidar com fenômenos de desvio de comportamento. Me parece que antes de nós pensarmos no direito penal como alternativa, nós deveríamos dar efetividade ao Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas de inclusão, de educação, políticas de, digamos assim, fomento à cultura e envolver o jovem ao máximo. Vamos partir da premissa que hoje um jovem de 16 anos, ele quer ter acesso a elementos os mais diversos de consumo. Ele não tem as condições financeiras necessárias. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar essas condições. Ou retirando de alguém que tem, ou muitas vezes praticando crimes para obter o montante daquilo que ele precisa. Me parece que se nós não trabalharmos com esse dado e colocarmos uma atenção específica nisso, os problemas vão continuar surgindo. Ou seja, reduzir hoje para 16 anos
vão permitir ainda a existência de casos de jovens com 15 anos que praticam crimes mortais. Vai ser reduzido para 14, nós vamos ter o jovem de 13 anos cometendo infrações penais brutais. Ou seja, nós vamos ter um problema lá na frente, que esse jovem entrando mais cedo no sistema penitenciário, ele também vai sair. Ou seja, o prazo máximo de duração de uma pena privativa de liberdade no Brasil é de 30 anos. Um jovem entrando com 16, ele sai sobrevivendo ao cárcere com 46 anos. E eu não quero estar perto do que vai sair aos 46 anos de um jovem que entrou e passou 30 anos dentro do sistema prisional. Ou seja, a preocupação aqui é, faltam políticas públicas ou políticas criminais diversas da penal para lidar com o comportamento desviante de jovens infratores. E Ana Cláudia, qual é a sua opinião, então, sobre esse assunto, né? Quais alternativas você vê para a redução da maioridade penal? Bom, eu acho que nós temos que respeitar a fase da infância e da adolescência. Nós temos que ver que ele está num movimento de desenvolvimento, nós temos que investir em educação, cultura, lazer e saúde. Quando ele tem acesso a essas políticas públicas, a gente tem mais esperança sobre esse adolescente. É claro que não é nesse meio de punição, a gente tem que pegar o que causa, o que leva o adolescente a cometer o ato infracional. Essa discussão eu não vejo dentro da sociedade. Quais são os mecanismos que levam o adolescente a cometer o ato infracional? E agir nesse mecanismo que leva o adolescente. Eu acho que é aí que nós temos que focar os nossos esforços. Na raiz do problema. Raiz do problema. Agora nós temos que, claro, que investir mais em educação. Hoje o que a gente gasta com presidiário, a gente paga escola de turno integral para 2 adolescentes, 2 crianças. Então investir na educação do nosso país. Tem uma reformulação também dessa educação que hoje ela não prende mais a atenção do adolescente, ela não consegue fazer um trabalho de ele olhe o futuro dele e veja isso como prática e queira ser alguém na vida. Hoje de manhã mesmo eu fazia uma palestra com crianças que eu falava sobre o papel da educação. Então, investir mais na educação, na cultura, no lazer, principalmente nas comunidades onde eles vivem, porque hoje até o centro da cidade, quando vários adolescentes vêm, eles são criminalizados dentro do centro, porque eles não são iguais aos outros. Então, se a gente tiver esse investimento, esse montante na educação, na cultura e no lazer, a gente não vai ter que estar punindo o nosso adolescente. A gente tem que mudar esse pensamento realmente, que a gente tem que prevenir do que remediar. Isso eu acho que é muito que vem aplicado a essa situação, né? Para a gente já encaminhar para o encerramento, já é importante a gente saber os nossos convidados. Então, você, Ana Cláudia, primeiro, que implicações sociais você vê? Então, caso realmente isso passe a valer, passe pela Câmara, passe pelo Senado e passe a valer, então, a redução da maioridade penal, né? Como é que você vê as perspectivas disso? Eu acho que veio o crescimento cada vez mais da violência e principalmente da... E não a redução, como muitos acreditam? Eu acho que vejo o crescimento da violência e o aumento de uma campanha que a gente tem, que é do extermínio da juventude. Cada vez mais a gente vai ter o extermínio da juventude negra, pobre, que mora na periferia, porque esse, hoje em dia, é os que mais sofrem com a criminalidade. Professor Tomás, do Estado. Por favor, também a sua opinião. Algumas questões aqui que me parecem que vão ser debatidas dizem respeito ao prazo máximo de duração, o que resta de sobrevida do ECA, como se vai trabalhar com, por exemplo, a menoridade penal em termos de redução de pena, porque nós vamos ter toda uma série de impactos aplicativos. Os impactos sociais, me parece que a Ana deixou bem claro, são esses aqui. Agora, os impactos jurídicos, me parece que ainda estão por ser debatidos. Nós temos uma súmula no STJ que diz que não se pode aplicar a pena provisória abaixo do mínimo. A menoridade é uma causa que reduz obrigatoriamente a pena. Historicamente não se tem permitido a redução. Será que depois de uma eventual redução da maioridade penal, nós vamos poder reduzir a pena aqui do mínimo? Será que isso vai repercutir juridicamente? Isso sem falar na responsabilidade do Brasil perante cortes internacionais que envolvem a discussão dos tratados internacionais e de cobrança de efetividade e aplicação dessas medidas. E como é importante, então, toda a população, de uma maneira geral, estar mais envolvida nesse debate, mais bem informada também em relação aos impactos disso. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada. E assim nós encerramos o Conexão em Pauta de hoje. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.